Boa tarde, turminha do nono ano, tudo bem com vocês? Bem, espero que esteja. Estamos iniciando a unidade 1 do quarto trimestre. Esta unidade 1 nós vamos dividir em duas partes. A parte 1, nós vamos começar a trabalhar o fim da Guerra Fria. Moçada, Guerra Fria, disputa ideológica, política entre Estados Unidos e a União Soviética. O que vai acontecer com esse momento, o fim da União Soviética? Olha só, nós já vimos que a União Soviética ela foi comandada, foi criada e comandada em 1922 por Lenin. Com a morte de Lenin, o que aconteceu é que assumiu o poder um ditador sanguinário, Joseph Stalin. Ele tratava todos os seus opositores como inimigos, e aí vai criar o arquipélago de Gulag e perseguições absurdas. Só que ele vai investir basicamente no desenvolvimento industrial, tecnológico e científico, porque, na verdade, a União Soviética estava disputando economicamente, militarmente, com os Estados Unidos, tá? Só que por volta de 1953, com a morte de Stalin, o sucessor dele, não se esqueça que é uma ditadura e ditadura não tem eleições, então o sucessor dele vai ser Nikita Khrushchev, e Khrushchev percebe que a situação econômica do país está complicada, tem muitos problemas econômicos e muitos problemas políticos também. Aliás, ninguém mais aguenta viver no sufoco que estava. Então Stalin começa a tentar amenizar, Khrushchev tenta amenizar isso. Por isso ele propõe aos Estados Unidos a coexistência pacífica, que os Estados Unidos não aceitam e vão por aí afora. Em 1964, o que acontece? Por meio de um golpe de Estado, Leonid Brezhnev assume o poder na União Soviética. E aí, o governo de Brezhnev vai ser uma volta ao comunismo radical. E aí, ele pretende reformas na agricultura, mas não para melhorar a população, não. Reformas na educação e principalmente a reafirmação do Partido Comunista Soviético. A situação que estava ruim ficou pior ainda. E aí, em 1984, com a morte de Brezhnev, assumiu o poder Nikita Khrushchev. E aí, Nikita Khrushchev, quando assume o poder, ele percebeu o seguinte: a coisa estava feia, tá? Por isso ele começa a reduzir os gastos com o exército e com os testes nucleares. Khrushchev, ele inicia uma reforma econômica, que é a perestroika, e uma reforma política, que será a glasnost. Nós já estudamos isso, tá? Em 1991, membros ultraconservadores do alto escalão do Partido Comunista tentam tirar Khrushchev do poder. Tentam um golpe de Estado, mas sem sucesso. E em dezembro do mesmo ano, com apoio do presidente da Bielorrússia e da Ucrânia, Boris Yeltsin, presidente da Federação Russa, foi anunciada a criação da SEI. Isto quer dizer, a União Soviética acabou. Tá? Com isso, Gorbachev renuncia e é o fim da segunda maior potência do mundo. Tá? Estados Unidos primeira, segunda potência. Aí nós vamos ter uma série, sabe aquele joguinho de dominó? Cai uma peça, vai caindo todas? Pois bem, e aí com o fim do socialismo no leste europeu, nós vamos ter o início da crise na região. Por quê? A Hungria e a Polônia foram os primeiros países a substituir o modelo econômico e político. Quer dizer, desde o momento que não estão mais forçados a estar atrelados à União Soviética, escolhem outra alternativa. A Alemanha Oriental também vai mudar com a queda do Muro de Berlim.
Aí nós vamos ter sabe, aquele joguinho do dominó caindo. A Iugoslávia começa a se desintegrar. O caso da Iugoslávia é diferente, porque a Iugoslávia ela era um país socialista por opção e não por obrigação, tá? Mas eles eram dominados pelo general Tito. Só que quando o general Tito morreu, os países que compunham a Federação da Iugoslávia entram em desacordo. E aí, a partir de muitas disputas políticas, começa o desmembramento do país, política e economicamente, em outros países, tá? E isto vai levar a alguns casos extremamente complicados. O mais grave deles vai ser justamente a Guerra Civil na Bósnia. Essa guerra durou de 1992 a 1995, foi terrível, extremamente complicada, porque aí nós vamos ter o extermínio étnico, tá? Quando minorias étnicas religiosas serão massacradas. Somente em 1995, depois com a assinatura do Acordo de Dayton, é que a guerra chegou ao fim e a Bósnia teve o seu território dividido, criando-se a República da Sérvia e a Federação Bósnio-Croata. Esse processo vai continuar. Os conflitos na Rússia, tá? Ex-União Soviética, agora Rússia, continuam, e aí nós vamos ter que vários grupos começam a reivindicar suas autonomias. É o caso da Chechênia, tá? A Chechênia, de maioria muçulmana, não aceita fazer parte da Federação Russa. Os russos são cristãos ortodoxos. Já vejo que a questão já é religiosa também aí, além de econômica e política. Em 1999, o governo russo de Vladimir Putin promoveu uma nova operação militar contra a Chechênia. Isso foi até terrível, porque teve um massacre, tá? Logicamente, ele vai alegar uma guerra contra o terror, questão terrorista. Também outras minorias étnicas que querem não se separar da Rússia e sim fazer parte da Federação Russa, mas não são aceitos. E aí nós vamos ter conflitos na região. Vejam, vai ser um período de graves conflitos nesta região. Moçada, até a próxima videoaula, quando continuaremos este assunto. Beijos!